Oi, pessoal, vamos estudar mais um pouquinho de botânica agora. Assim, ó, nós vamos começar a estudar que tipos de raízes que existem por aí, tá? Em princípio, a gente começa falando das mais comuns, né? Que são as raízes do tipo pivotante ou do tipo fasciculada. Raiz pivotante também pode ser chamada de raiz axial ou então raiz ramificada, porque o aspecto dela é mais ou menos assim. Vou botar aqui mesmo pro ladinho. Tu tem uma raiz que ela tem um eixo central, da onde partem, né, ramos laterais. Como vocês conseguem ver nessa imagem, que eu não consigo acessar com a minha caneta, mas vocês estão vendo ela aí, tá? Então vocês têm uma raiz que tem um eixo principal, a principal função desse eixo principal da raiz é justamente dar uma sustentação maior para a planta, né? Conforme essa raiz vai se aprofundando no solo, tem que ter um bom eixo de sustentação. E as raízes laterais têm a função primordial de absorção de água, né? Quem tem esse tipo de raiz vão ser as plantas que a gente chama de dicotiledôneas, certo? Bom, essa é a nossa raiz pivotante e principalmente encontrada nas dicotiledôneas. Agora, raiz fasciculada ou raiz adventícia ou ainda raiz encabeleira, né, tem esse aspecto aí, o nome já deu para ver de onde vem, né? A raiz que ela é encabeleira, como vocês podem observar ali, vocês têm de um único ponto do caule partindo vários ramos da raiz, né? Então é uma raiz que ela não tem um eixo principal de onde partem raízes laterais. São várias ramificações que partem do mesmo ponto, certo? Essa é a nossa raiz fasciculada ou raiz adventícia que nós encontramos nas monocotiledôneas. Tá, um exemplo aqui poderia ser, sei lá, o milho, né? E aqui qualquer árvore que vocês pensarem tem uma raiz axial. Gente, raiz do tipo suporte, tá aqui. Essa raiz, ela é muito comum em plantas que vivem em um ambiente onde o solo ele é lodoso ou ele é pouco estável. E aí o caule, às vezes, ele é muito fraco para conseguir sustentar todo aquele tamanho, toda aquela altura da árvore, né? Porque pensa, pô, a árvore ela tem que crescer bastante, né? Ela tem que ir cada vez mais para cima. Se o solo é molengão, né, lodoso, e o caule não tem tanta força para conseguir segurar a planta lá em cima, a gente vai precisar de escoras, né, para conseguir fazer com que essa planta fique bem sustentada em cima desse solo lodoso. Esse é a raiz suporte, tá? É uma raiz que ela acontece geralmente nas plantas de manguezal, tá? Um detalhe muito importante. Tá? Alguns estudos recentes indicam que, na verdade, essa estrutura que vocês estão vendo aqui no vídeo não se trata de raiz. De acordo com algumas estruturas histológicas, né, a organização dos tecidos na planta, a gente consegue ver que, na verdade, essas estruturas aqui, esses ramos, na verdade, não são raízes, são ramificações do caule, tá? Então, fica aqui a ressalva, tá? Novos estudos indicam que as raízes suporte, na verdade, são caule. Outro nome que pode aparecer aqui é raiz escora. Pode ser um sinônimo também. Vamos para a próxima. Raiz tabular, pessoal. Tá aqui. A raiz tabular, gente, vou botar mais para cima aqui com os nossos próximos nominhos. A raiz tabular, ela tem essa estrutura mais achatada lateralmente, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? Tu pode ver que é uma raiz que ela é achatada lateralmente, ela realmente lembra um formato de tábua, por isso o nome dela. E é claro, a principal função dela também é auxiliar na sustentação da planta, né? Um exemplo de planta que tem essa raiz tabular é a figueira, tá? Vamos para a próxima. 5. Nossa raiz estrangulante. Essa daqui é demais, pessoal. A raiz estrangulante, ela pertence a uma plantinha que, em princípio, é uma epífita, tá? O que é uma epífita? É uma plantinha que ela simplesmente cresce em cima de outra, né? Só que ela não suga nem a água, nem os sais minerais da outra planta. Ela simplesmente se estabelece em cima dessa nova planta para ficar mais pertinho do sol, já que ela não tem um caule longo que consiga levar ela lá para cima
do sol, né? E aí, o que acontece? Ela germina em cima de uma plantinha qualquer, em cima de uma árvore. E como ela germina, digamos que seja uma arvorezinha, tá? Tá? Digamos que eu tenha a sementinha dela tenha caído aqui em cima. O passarinho veio, fez um cocôzinho e daí largou ali uma sementinha. Essa sementinha, como eu falei pra vocês, ela vai germinar aqui em cima. Só que o solo tá aqui embaixo. A água e sais minerais estão no solo para serem sugados. Então a raiz dessa sementinha vai se desenvolver indo em direção ao solo, até chegar no solo e conseguir sugar água e sais minerais. Muitas vezes o vento vem e faz com que essa raiz ela se enrole, né, no tronco da árvore hospedeira. Em princípio não tem problema, né? Essa raiz não está sugando nada dessa planta aqui, pelo menos não diretamente. O problema é que essas plantas aqui, né, elas têm uma questão chamada de crescimento secundário. O crescimento secundário é aquele crescimento em espessura, né? Quer dizer, crescimento primário, a planta está crescendo em altura. Crescimento secundário, a planta está crescendo em espessura, está ficando cada vez mais grossa, né? E aí, o que acontece? A gente vai ter uma raiz que vai começar a crescer, vai começar a engrossar, 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 engrossar. E conforme ela vai engrossando, olha só o que vai acontecendo. Ela vai estrangulando a arvorezinha que estava servindo de suporte para ela, né? Muitas vezes, esse estrangulamento ele acaba ocasionando o fechamento dos vasos floemáticos, né? Ou seja, ela vai apertar tanto o tronco da árvore hospedeira que ela acaba apertando também o floema. E daí, quando se aperta o floema dessa árvore hospedeira aqui, ela não consegue mais mandar glicose para suas próprias raízes. E então as raízes acabam morrendo e a árvore hospedeira acaba morrendo também. É muito comum a gente, né, fazer saída de campo, essas coisas assim, e encontrar ali apenas a árvore, né, que tem as raízes estrangulantes. E a árvore que era hospedeira dela acabou morrendo no meio do caminho. Isso foi literalmente estrangulado. Bom, próximo tipo de raiz. Essa daqui, pessoal, é a raiz respiratória. Essa raiz ela ocorre em ambientes que são pobres em oxigênio, né? Onde o solo tem pouco oxigênio, de repente ele é muito lodoso, enfim. As raízes elas precisam de oxigênio para conseguir fazer com que suas células sobrevivam também, né? E fica muito difícil absorver oxigênio do solo no caso de solos que não têm oxigênio, né? Então, basicamente, o que se faz? Essa raiz, olha só que amor, ela acaba emitindo, né, expansões aéreas, vocês estão vendo aqui para fora do solo, e daí na pontinha de cada uma dessas expansões existe um poro por onde o oxigênio entra para aerar as raízes que estão abaixo do solo e o gás carbônico residual acaba saindo. Então, bem bacana a maneira com a qual essas plantinhas conseguem sobreviver, tá? Também, né, a raiz respiratória comum em plantas de manguezal, tá? Fechamos ela aqui e vamos abrir a raiz austório, né, ou raiz sugadora. Raiz austório, pessoal, é uma raiz típica de plantas parasitas, como é o caso da erva de passarinho, por exemplo. Gente, essas plantinhas, elas não conseguem fazer com que as suas raízes cheguem até o solo para sugar água e sais minerais. Elas germinam, assim como essa outra, em cima de uma planta qualquer, e ao invés da raiz ir até o solo buscar água e sais minerais, ela acaba invadindo os tecidos da planta hospedeira, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Olha lá que legal. Que legal não, né? Mas enfim, é biologicamente interessante, né? Tu tem ali um tronco, né? Que seria da planta hospedeira. Eu não consigo indicar aqui, vamos ver se eu consigo indicar. Aqui. Tu tem o tronco aqui, que seria da raiz da planta hospedeira. E essa plantinha verde aqui, que seria a nossa planta parasita, que teria a raiz austório. Agora eu tô conseguindo. Gente, é difícil me coordenar com isso aqui. Tá? Então, essa plantinha verde aqui seria a parasita que tem a raiz austório. E ali no detalhe tá mostrando para vocês justamente onde essa raiz ela tá entrando, né? Essa raiz parasita, essa raiz sugadora, ela vai invadir xilema para roubar água e sais minerais e às vezes pode invadir o floema também para roubar os produtos orgânicos produzidos pela planta hospedeira, né? Nem todas as plantas roubam
glicose, né, e substâncias orgânicas do floema da planta hospedeira. A maioria delas se restringe aos vasos xilemáticos, roubando só ali água e sais minerais. Mas ainda assim, são todas parasitas. Algumas causam maiores problemas, outras causam menores problemas. Mas esses são os austórios. Raízes capazes de sugar seiva de uma outra planta hospedeira. Tá? Isso aí é de plantas parasitas, como é o caso da erva de passarinho. E por fim, mas não menos importante, a gente tem as raízes tuberosas. Raiz tuberosa é uma raiz que tem capacidade de fazer uma grande reserva de nutrientes. Tá? É o caso aí da beterraba, como vocês estão vendo. É uma raiz que seria uma raiz axial, né? Tu tá vendo ali que tem um eixo principal, de onde partem raizinhas laterais. E existe uma dilatação ali. Naquela dilatação é onde tu guarda o amido, as substâncias orgânicas produzidas pela planta, e que vão servir ali como fonte de reserva de energia para a planta em um momento que ela esteja passando necessidade. Humanos aproveitam e comem, né? É assim com a beterraba. É assim com o aipim, né? Que no sul a gente chama de aipim. Acho que pro norte o pessoal chama de mandioca, né? Que é uma raiz tuberosa também, que guarda amido. Certo, pessoal? Um beijão e até a próxima aula.